Olá, paz do Senhor. Meu nome é Felipe Stort e você não está no meu escritório para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical porque eu apaguei o vídeo de introdução por descuido. Tá bom. Então, seja muito bem-vindo, você está no meu trabalho para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E a lição deste domingo tem por título A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. Em primeiro lugar, ao primeiro ponto aqui, o destaque é para o Pentateuco, a lei de Deus. Em primeiro lugar, os 5 primeiros livros da lei, os 5 livros da lei, que também é chamado de Pentateuco, também é chamado de Lei de Deus, Lei de Moisés, às vezes é chamado só de lei, ou muitas vezes é chamado de Torá. Esse nome Pentateuco vem do grego. Você sabe muito bem que o Antigo Testamento não foi escrito em grego, majoritariamente foi escrito em hebraico, né? Mas depois houve aquela tradução dos 70, que foi conhecida como Septuaginta, onde 72 sábios judeus traduziram a Bíblia hebraica para o grego. Daí a gente tem os nomes dos livros da lei ali, são nomes de acordo com os nomes dados por essa tradução dos 70 sábios, dos 72 sábios, chamado de Septuaginta. Então, os 5 primeiros livros, que os judeus chamam de Torá, na Bíblia a gente encontra, como já foi dito, a lei de Deus, a lei de Moisés. Esses 5 primeiros livros são classificados em grego como Pentateuco. A palavra Pentateuco vem de penta, significa 5, Quando um time é 5 vezes campeão, ele é pentacampeão, por conta desta palavra grega. Então, penta lembra 5 e teucos significa rolos, 5 rolos, ou como o comentarista da lição colocou, 5 volumes. Esse é o Pentateuco, essa é a razão de ser do Pentateuco. Segundo lugar, é destacado a grandeza da lei. E a grandeza da lei está no fato de que ela aponta para Cristo. A lei foi dada porque a lei é boa, é santa, reflete a vontade de Deus, mas para mostrar a minha maldade, a sua maldade, a maldade da humanidade, a necessidade que ela tem de ter um relacionamento com o Salvador, a necessidade que ela tem de que alguém a salve da ira divina. Por isso que a Bíblia vai falar de maldição da lei, porque aqueles que não obedecem à lei estão debaixo da maldição. Mas Deus enviou Jesus, o seu Filho bendito, para cumprir toda a lei. De tal maneira que a lei hoje ela não precisa ser cumprida por nós. Mas espera lá, a lei, conforme nós conhecemos, ela se divide em lei cerimonial, lei moral, a lei civil, também a gente pode falar no sentido de lei civil. O nosso comentarista da lição, eu estou com a lição aberta aqui na tela do meu computador, ele vai classificar como lei moral, cerimonial e leis civis, isso mesmo. E a lei moral é uma lei eterna, uma lei imutável. A lei moral, ela encontra respaldo no Novo Testamento para que nós vivamos a lei moral de Deus. Não furtar, não cobiçar aquilo que é do próximo e tantas outras coisas a gente encontra respaldo ali no Novo Testamento. Já a lei cerimonial tem a ver com os atos cerimoniais religiosos, que é marcado pelo culto do Antigo Testamento, tais como sacrifícios, dias santos. São leis cerimoniais que foi abolida por Cristo, porque tudo isso apontava para o sacrifício de Jesus, para aquilo que Jesus realizou ali na cruz do Calvário.
As leis civis são leis destinadas ao povo judeu, leis alimentares e tantas outras leis que também foram abolidas. Agora, a lei moral, ela tem respaldo no Novo Testamento e, portanto, ela tem que ser cumprida e ela deve ser cumprida. Então, a grandeza da lei está no fato de que ela é boa, de que ela é perfeita, mas principalmente para o fato que é destaque aqui nesse segundo subtópico, de que ela aponta para Jesus. Então a lei, ela teve a sua missão muito bem feita, que era de mostrar Jesus, apontar para a direção de Cristo. Você e eu somos pecadores, nós não podemos cumprir a lei de Deus. Então, a própria lei aponta para essa miséria humana, para a necessidade de um Salvador. Jesus veio como homem, não teve por usurpação ser igual a Deus, ele desfez da sua glória, se humanizou, tornou carne e habitou entre nós e cumpriu no nosso lugar todas as exigências da lei, tornando-se maldição, sofrendo a punição pelos nossos pecados, a punição que era minha e sua, e essa é a grandeza da lei. O plano da redenção, a lei já mostrava ele e já enfatizava muito bem. Terceiro lugar, a lei e a fé cristã. E aqui o destaque é para Gálatas, que diz, Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, que a lei ela serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para nos conduzir à fé cristã. Quem era o aio nos tempos de Paulo? O aio era uma espécie de tutor, era alguém que conduzia, que educava uma criança, ou muitas vezes conduzia essa criança para a escola e buscava ela depois, disciplinava, açoitava se fosse necessário, né, se fosse preciso, e o aio era um educador, era um tutor, alguém com a responsabilidade de levar e de conduzir a criança para um caminho melhor, para uma vida melhor, para que aquela criança não fosse um delinquente na sua maioridade. Assim a lei conosco, ela nos serve para conduzir até Cristo, nos serviu para conduzir até a fé cristã, e essa é a relação entre lei e a fé cristã, sendo bastante objetivo para você, professor, ter o maior proveito. Claro que você vai expandir esse conceito, vai expandir essa ideia para trazer para os seus alunos. Bom, e eu estou aqui de volta porque eu apaguei o tópico 2 da nossa lição também. Eu acho que eu estou com a cabeça meio ruim aí. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas não vai ficar a mesma coisa não. Mas o tópico 2 da nossa lição, os evangelhos, a mensagem de Cristo. Em primeiro lugar, o conceito de evangelho, né? Nós sabemos que evangelho já está escrito aí, ele vem da palavra euangélio, do grego, e a ideia é de boas novas, né? Os autores dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são chamados de evangelistas, porque eles são os portadores dessa boa nova. Foram eles que escreveram realmente ali o evangelho, ou os evangelhos. Agora, é bom que você saiba que os evangelhos possuem características diferentes. 3 deles são chamados de evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque possuem semelhanças. Esse que é o sentido da palavra sinótico. Deixa eu tirar aqui meu óculos, você vai ver aí que está tremendo. Os irmãos, tenham misericórdia e me perdoa, tá bom? Mas sinótico significa semelhantes, significa que a mensagem do evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são mais parecidas. Já o evangelho de João, até porque João escreve de uma perspectiva do ministério de Jesus na Judéia, enquanto os evangelhos sinóticos descrevem o ministério na Galileia de Jesus, né? Então João tem as suas características diferentes. Agora, é bom que você saiba que todos eles trazem a mensagem do reino de Deus. Jesus, quando veio a este mundo, a sua mensagem não era outra
senão a mensagem do reino de Deus. Agora, o que significa essa mensagem do reino de Deus? Significa que existe uma mensagem de juízo e uma mensagem de misericórdia. A mensagem do reino de Deus, e aliás é bom que você saiba que Mateus é o evangelista que fala em termos de reino dos céus, né? A mensagem do reino de Deus ou o reino dos céus, porque no final das contas o significado é um só, né? Tanto o reino de Deus quanto o reino dos céus, nós temos apenas um significado. Os judeus evitavam falar o nome de Deus, Mateus está escrevendo para eles, e por esta razão ele evita falar reino de Deus e coloca reino dos céus, mas o significado é o mesmo. Então, esta mensagem do reino de Deus foi a mensagem de Cristo. A mensagem de João Batista foi uma mensagem preparatória para a mensagem do reino de Deus. É bom que você saiba também que o reino de Deus, ou o reino dos céus, ele tem um aspecto presente e futuro. A igreja, ela é o reino de Deus na terra. Jesus, ele pregava o evangelho, as pessoas iam se convertendo e o reino de Deus ia se expandindo, e até hoje é assim. Mas Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz: venha a nós o teu reino. Como se o reino tivesse um aspecto futuro, e tem, na verdade. Porque, embora ele esteja presente, a vontade de Deus na terra não é feita plenamente como ela é feita no céu. Também mais uma referência aí à oração de Jesus. Mas haverá um dia em que o reino de Deus se estabelecerá plenamente na terra. E esse dia trará as mudanças que esse mundo precisa. As mudanças que esse mundo precisa não vão ser encontradas em políticos do mundo moderno, mas as mudanças que o mundo realmente precisa, um reino de justiça e de paz, somente haverá quando Jesus se assentar sobre o trono. Aí o reino de Deus será realizado plenamente na terra, aí a vontade de Deus será feita assim como ela é feita no céu. Terceiro subtópico aqui desse tópico 2, estou com o computador na minha frente aqui, deixe-me ver o título, fala da mensagem da salvação. A mensagem da salvação, a mensagem do reino de Deus, ela contém a mensagem de juízo, mas ela também contém a mensagem da salvação. Isso quer dizer que é uma mensagem de amor, uma mensagem de graça, uma mensagem de misericórdia. Foi John Stott que disse que se você quiser conhecer o significado de amor, você não deve ir no dicionário, mas sim no Calvário. É Paulo que diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Paulo argumenta que pode ser que alguém ouse morrer por alguém bom, mas por um pecador, somente Jesus, somente aquele que é justo, somente aquele que é santo. Portanto, a mensagem da salvação, ela é uma mensagem de amor. Os elementos da salvação são 3. O nosso comentarista coloca 2, mas eles são 3 na verdade, porque podemos falar em graça, é o elemento principal da salvação. É Deus dando o primeiro passo para que o homem pudesse ser salvo. Portanto, a salvação ela é pela graça de Deus. A graça é o primeiro elemento, o crucial, mas a graça ela não é irresistível, ela pode ser resistida. Por isso, os outros 2 elementos diz respeito à responsabilidade humana, que é a fé. A partir do momento que Deus te toca, que o Espírito de Cristo te liberta, você pode crer na pregação do Evangelho, pode entregar sua vida a Cristo. É preciso ter fé, é preciso se entregar para Cristo, é isso que é ter fé. E também arrependimento, arrepender-se dos seus pecados. São os 3 elementos básicos aí da salvação, tá certo? Então esse é o nosso tópico 2, mais uma vez peço desculpa, estou aqui no meu trabalho, o patrão está viajando, então está dando para gravar aqui. Trabalho na igreja, viu?
para quem não sabe, então é tranquilo para eu gravar isso aqui, o pastor ele entende aqui as nossas necessidades. Tópico 3, aí vocês vão me ver lá no escritório de novo. Por fim, e não menos importante, o último tópico da nossa lição tem o título Uma Mensagem Transformadora. Em primeiro lugar, a transformação do caráter. Vimos, fazendo um apanhado geral, a gente já viu a questão da lei do Pentateuco, como ela se relaciona com Cristo, como ela se relaciona com a mensagem do Evangelho. Né? E agora a gente chega no final da nossa lição e pensa como essa mensagem do Evangelho ela pode transformar a vida de alguém. Aliás, foi o tema da nossa lição passada, né? De que a Bíblia transforma vidas, transforma as pessoas, mas também nós podemos pensar aqui nesta mensagem, mais especificamente na mensagem do Evangelho, como uma mensagem transformadora. Em primeiro lugar, a transformação do caráter. E com caráter a gente está querendo dizer a forma da pessoa viver, a forma de alguém agir, de pensar, de falar e etc. Em primeiro lugar, é bom que fique claro que não há conversão sem transformação de caráter. Claro que esta maneira de viver, o nosso caráter, ele vai sendo dia a dia modificado, vai sendo dia a dia aperfeiçoado, nós vamos a cada dia sendo santificados. Então você não vai encontrar alguém perfeitamente santo neste mundo. Mas deixe-me fazer uma pergunta provocativa. Por que é que Cristo morreu? Dá uma pausa nesse vídeo e responda esta pergunta. Por que é que Cristo morreu? Pausou? Respondeu? Talvez a sua resposta seja: Jesus morreu para nos salvar. Porque nós crentes, nós temos isso na ponta da língua. Mas e se eu disser a você que Jesus morreu não apenas para nos salvar, mas para nos dar uma vida transformada também? Paulo vai dizer na carta aos Gálatas que vive não mais ele, mas Cristo vive nele. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ora, a gente tem aí um novo estilo de vida, uma nova maneira de viver. Cristo em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jesus não morreu apenas para que você fosse salvo da ira vindoura, mas para que você tivesse uma vida transformada paulatinamente, dia a dia, pela ação do Espírito de Cristo que habita em nós. Tanto é verdade que Cristo nos transforma dia a dia, que Paulo, quando escreve também aos Gálatas, ele dá ali uma lista das características de Cristo, onde nós vemos em Gálatas 5:22 falar do fruto do Espírito Santo. A gente ouve falar de mansidão, de amor, de temperança, né, de bondade, benignidade e tantas outras características de Cristo, que é representada pelo fruto do Espírito. A cada dia a ideia é que o crente, andando no Espírito, ele desenvolva o fruto do Espírito. O Espírito Santo que nele habita vai fazendo uma transformação de dentro para fora, que a gente daqui a pouco vai falar no terceiro subtópico, dessa transformação que vai chegar até na sociedade. Um indivíduo transformado tem a sua família transformada. Permita-me discordar do pastor Douglas Batista, e quem sou eu, né, na fila do pão para discordar do pastor Douglas Batista, mas eu aqui discordo dele quando ele diz que no Antigo Testamento poderia se divorciar por qualquer motivo. Creio que quando Jesus foi questionado pelos fariseus sobre se podia, por qualquer motivo, dar a carta de divórcio para a mulher, Jesus estava sendo ali tentado. E ele estava sendo tentado porque existiam na época duas escolas de pensamento. Uma que dizia que poderia sim o homem se divorciar da mulher por qualquer questão que fosse. A outra escola de pensamento dizia que somente por motivo de infidelidade conjugal.
Jesus, ele traz, no meu entender, a correta explicação daquilo que já estava colocado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, segundo o meu entendimento daquilo que Jesus falou, é que o homem só poderia se divorciar da mulher se houvesse infidelidade conjugal, tá? Então, me perdoa, mas discordo do pastor Douglas Batista quanto à questão da restauração da família, a questão dele ter dito aí que o divórcio poderia se dar no Antigo Testamento por qualquer motivo. Não creio assim. Não é a minha leitura bíblica, ela não está de acordo com esse pensamento. Agora, que no Novo Testamento existem razões mais claras para o divórcio, isso é fato. Dentre as razões citadas, dentre as razões que estão na Bíblia e também estão citadas aqui, a gente pode falar da morte, né? Pessoa contraiu o matrimônio, contraiu o casamento, e o seu cônjuge faleceu, ela tem o direito, sim. Lá em Romanos a gente vê Paulo falando sobre isso. Ela tem direito, né, óbvio, ao divórcio e se casar de novo. Em caso de infidelidade conjugal, também existe a possibilidade de haver divórcio por conta da dureza do coração do homem. Então, por conta de um adultério, é possível haver divórcio. E também por conta de deserção por parte do cônjuge, né? A pessoa te deixou, foi embora, existe a possibilidade, sim, de haver divórcio. Agora, é importante que você, principalmente você, se é pastor de igreja, você precisa saber que isso, o principal conselho é para que haja perdão. Claro, a pessoa morreu, não tem o que fazer. Mas se há deserção e se há traição e há a possibilidade de perdão, o perdão sempre será preferível ao divórcio, porque a Bíblia diz que Deus odeia divórcio, tá bom? Então uma pessoa transformada transforma a sua família, evita o divórcio, essa que é a verdade. E em terceiro e último subtópico, a regeneração da sociedade. Um homem avivado tem uma família avivada, pode avivar uma igreja, e uma igreja avivada pode trazer avivamento para a sociedade. A mensagem do Evangelho é uma mensagem transformadora, é uma mensagem que alcança a multidão. Aliás, é o ide que Jesus nos ordenou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então, a partir do momento em que o reino de Deus se expande sobre a terra, através da mensagem do evangelho, essa mensagem do reino de Deus, a mensagem da salvação, a sociedade é transformada. Agora, o que existe em nossos dias são modismos. Tá na moda ser evangélico, porque há igrejas que estão ensinando que ser evangélico é ser uma coisa legal, não precisa negar o mundo, não precisa negar a si mesmo. Há pastores que são amigos de pessoas famosas, de cantores, de jogadores de futebol, e tudo bem, pode continuar, você vem no culto no domingo, faz um gol e faz aquela dancinha da música secular, não tem problema. Desde que o dízimo venha para a igreja, desde que você continue sendo meu amigo, desde que você continue dando uma força para a minha igreja crescer, aí essa sociedade não é transformada. Pode, no censo, dizer que o número dos evangélicos estão crescendo, mas esse tipo de evangelho não é o evangelho da Bíblia. É outro evangelho que Paulo diz que se alguém pregar que seja anátema. Mas quando o evangelho é pregado com sinceridade, as pessoas se convertem a Cristo, há um verdadeiro avivamento, isso tende a transformar a sociedade. Foi assim na época da Reforma Protestante e pode ser assim nos dias de hoje. Então nós ficamos por aqui, espero que essa aula possa ter te ajudado. Ficou com alguma dúvida, tem alguma ideia, podemos melhorar de alguma maneira? Deixa aí respeitosamente seu comentário ou a sua dúvida, se eu puder eu vou responder, teria o maior prazer nisso.
E fique conosco, se inscreva aí no canal, deixe o gostei se você gostou, ative as notificações para que sempre você possa ser notificado quando um novo vídeo subir aí para o YouTube e você poder ser abençoado aí na sua aula ou se você é professor ou se você é aluno, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.